É uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, aonde a gente também consegue conhecer um pouco mais do seu caráter como homem de Deus, da sua humildade. E eu acredito, como eu falei da última vez que eu estive aqui pregando, que um dos maiores desafios da vida cristã é permanecer grato mesmo em meio às dificuldades. Mas hoje eu vou trazer um sermão que é algo ainda mais complicado, que a gente vai tratar sobre o perdão. Se está feliz debaixo de uma dificuldade até que nós mesmos podemos causar, eu acredito que seja ainda mais difícil perdoar alguém, perdoar uma pessoa quando você sofreu alguma coisa sem ter culpa nenhuma. Então o assunto que a gente vai tratar é extremamente sério. Filemão, nós vamos ler toda a carta, mas como eu disse, talvez não vamos expor ela toda porque o tempo não vai nos permitir. Vamos a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me considera companheiro, recebe-o como se fosse mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que fará mais do que estou te pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saldo-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Senhor Deus, peço a tua iluminação, Senhor, para a compreensão da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua igreja estar reunida para ouvir um pouco mais do que o Senhor inspirou os seus apóstolos para escrever para nós hoje. Eu te agradeço por esse culto, Senhor. Eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar vivo, louvando e engrandecendo o teu nome. Seja conosco nesse sermão, Senhor. Seja conosco nesse culto, que é para te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou contar para vocês resumidamente a história que traz o enredo todo para chegarmos até essa carta.
Havia um homem que é o homem que está sendo destinado a essa carta, chamado Filemão. Filemão era um habitante da cidade de Colossos. E a gente também tem uma carta que a gente conhece, que é a carta aos Colossenses, que é exatamente dessa igreja que Filemão fazia parte. Mas Filemão não era só uma pessoa simples e comum. Ele era uma pessoa que tinha muitos bens, ele possuía inclusive escravos ele possuía. E Filemão, ele tinha um escravo, e esse escravo que está aqui na carta, onde Paulo está pedindo por ele, se chama Onésimo. Onésimo, certa feita, a gente não... Eu vou dar mais para frente alguns motivos que podem ter feito ele sair de perto lá do Senhor de Colossos, e ele partiu para Roma. A gente sabe que Onésimo deixou seu seu em Colossos e foi direto para Roma, na Itália. E quando eu botei no Google Maps esse espaço, essa trajetória, dá mais ou menos 2.000 quilômetros, que daria aproximadamente daqui de Petrópolis a Recife. E, como a gente sabe, provavelmente ele fez esse caminho todo a pé. Agora você imagina um escravo que fugiu do seu senhor e vai para uma cidade 2.000 quilômetros distante. E quando ele está nessa cidade, ele provavelmente se misturou ali numa capital e ele só não contava com uma coisa: a soberania de Deus. Onésimo fugiu do seu senhor, foi para praticamente 2.000 quilômetros mais distante. Chegando lá, ele encontra o apóstolo Paulo em Roma. E esse apóstolo, ele prega para Onésimo, e Onésimo é convertido no Senhor Jesus. Então, depois disso tudo, Onésimo deveria resolver o seu problema que ficou para trás. E mais uma vez a soberania de Deus em atuação. De alguma maneira, Paulo conhecia Filemão. E aí a gente chega nessa linda e maravilhosa carta, que, como eu disse, talvez seja a carta mais íntima. Tem uma das cartas privativas que é para Tito e para Timóteo, mas intimamente só Filemão recebe uma carta assim, tão próxima. E a gente tem algumas especulações sobre qual tenha sido o motivo dessa fuga de Filemão. E a primeira é que Onésimo tenha prestado assistência para Paulo, amando de Filemão, mas por conta própria ele estendeu a sua estadia em Roma e tenha ficado com medo de retornar, com medo das consequências que ele teria do seu Senhor. Essa é só uma. A segunda é que ele realmente possa ter furtado algum bem material, algum dinheiro, e tenha ido para Roma, lá conhecendo Paulo na prisão, se converte. E tem a terceira, que é mais aceita pelos seminários, algumas academias, não todos, que é que ele tenha ido entregar algo realmente para Filemão e tenha se convertido. E agora Paulo queria pedir a liberdade desse antigo escravo, mas agora irmão em Cristo. Com certeza a epístola de Paulo a Filemão é breve, mas ela nos ensina a superar algumas barreiras sociais que a gente pode encontrar no percurso da nossa vida aqui na Terra. Mas a primeira coisa que eu queria também estabelecer para a gente conseguir entender é que tem muita gente que acredita, principalmente as pessoas que não seguem o caminho de Cristo, elas gostam muito de imputar a Paulo que é um escravagista, que é alguém que gosta de lidar com escravo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o Evangelho ele não se manifesta na forma de um programa social. Essa é a realidade. O Evangelho de Cristo não veio para resolver todos os problemas sociais. Ele veio para resolver o problema da morte espiritual do homem com a sua salvação. Então o apóstolo Paulo lida com a escravidão, que é a única carta que a gente vê ele falando diretamente só sobre um escravo e seu senhor. A primeira coisa que precisamos saber é que a escravidão naquele período também não era a escravidão que a gente teve aqui nas Américas. É muito comum a gente acreditar que, quando a gente vê a palavra escravo, a gente fala de alguém que sofreu escravidão, se a gente compare com o tipo de escravidão que a gente aprendeu
para nosso país de origem, mas a primeira coisa é que não era uma escravidão racial. O escravo não era visto menor do que o ser humano. Alguns escravos, isso na cultura greco-romana, tá, gente? Estou falando do contexto dessa carta. Alguns escravos eram marginais que cumpriam pena, e para cumprir a pena, geralmente eles pagavam essa dívida servindo durante um tempo até pagar essas dívidas. A maioria dos escravos não eram prisioneiros de guerra, eram obtidos por meio de dívidas. Os escravos mesmo, por exemplo, a gente tem até um exemplo, se o Gustavo puder botar para mim, 2 Reis 4:1, acho que todo mundo conhece essa passagem. E geralmente também quando os escravos se colocavam à disposição para servir, é porque tinham alguma dívida. Esse exemplo aí é muito bom, que ilustra bem. Deixa eu ler junto com vocês. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos, para lhe serem escravos. Está vendo? Tinha uma dívida do pai, e essas crianças iam ser feitas de escravos, esses filhos, até que se cumprisse o pagamento da dívida. E a realidade da escravidão europeia que chegou até nós era muito diferente, era feito um rapto mesmo, né? Nos países africanos. Então, não tem nada a ver. Era mais, eu acredito que a tradução melhor seria até um servilismo. Não é defendendo também esse tipo de escravidão, mas é só botando o fato que não era uma escravidão racial, nenhuma que fosse parecida com a nossa. Tanto que o próprio Senhor, em Êxodo 21:16, ele diz assim: quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Então, esse tipo de escravidão aqui seria impossível. E o que a gente percebe é que o apóstolo Paulo, sabendo que ele não foi chamado para resolver os problemas sociais, ele entra na forma da sociedade e, através da sua palavra, ele tranquiliza com seu amor os escravos, mas também conscientiza os senhores que eram donos de escravos. Como era impossível resolver aquilo naquele momento, ele prefere apacentar os escravos, acalmá-los, mas também os senhores que se tornaram cristãos, ele pede que tenha consciência, sabendo que existe um Senhor que está acima deles. E agora que estamos em Cristo, Paulo deixa muito claro que todo o nosso convívio, toda a nossa experiência social, ela precisa ser moldurada conforme a vontade de Deus. Então ele manda essa carta para Onésimo, onde ele poderia impor, como um pastor de Onésimo, ele prefere pedir isso de forma amorosa. Então agora vamos entrar na exposição, a partir do versículo 1 ao 3 aqui no momento. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arca, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Para quem lê algumas outras cartas de Paulo, Paulo sempre faz uma apresentação dele, e ele sempre fala Paulo, o apóstolo, Paulo, servo, mas aqui o apóstolo Paulo fala Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Quando Paulo se identifica como um prisioneiro, ele já deixa claro para Filemão que leria a carta: existem problemas maiores do que perdoar um escravo fujão. Paulo era um homem que tinha várias e várias experiências ruins, e ele já, de forma provocativa, provavelmente, ele já inicia a carta falando: talvez você tenha dificuldade de perdoar um escravo que fugiu, mas eu, apóstolo Paulo, estou preso pelo Evangelho de Cristo Jesus. E quando eu lembro de mim, quando eu lembro da minha vida, eu lembro dos irmãos,
Eu penso que geralmente a gente tem uma mania de superestimar sempre os nossos problemas. Os nossos problemas são sempre piores do que os dos outros. Quando eu estou chateado com a minha esposa por alguma coisa, eu sempre acho que o meu motivo é maior do que o motivo dela. A gente tem esse costume, é um costume natural do ser humano. E Paulo, já podendo lidar com isso de Filemão, ele já começa a carta falando: eu sou prisioneiro. Eu vou pedir que você liberte o seu irmão, Onésimo, que é escravo, mas eu estou preso. Isso revela muito do caráter do apóstolo Paulo. No versículo 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Esse pequeno trecho, essa pequena desvendada oração de Paulo, ele nos ensina que a nossa oração precisa ser mais altruísta. Quantas vezes a gente ora por todos os nossos problemas, mas sequer oramos por alguém que está numa condição talvez mais desfavorável do que a nossa? Não é uma, nem duas, nem três, são centenas de vezes eu me peguei clamando e chorando ao Senhor, reclamando, e logo vinha um irmão que precisava de uma ajuda, que talvez estava passando um momento pior que o meu, e várias vezes meu coração ele não ficou nem um pouco comovido. Isso é uma lição para a gente. Paulo preso, não que Paulo não devesse orar pela liberdade dele, mas Paulo preso, a oração dele, o pedido dele, a carta que ele escreve é pela liberdade de outra pessoa. Quantos de nós, se estivéssemos presos, lembraríamos de orar por alguém? Quantos de nós, se estivéssemos doentes, lembraríamos de orar por alguém? Mas graças a Deus, Deus permitiu que nessa carta, nesse pequeno trecho, a gente aprendesse um pouco mais de uma oração altruísta. As terças-feiras aqui são colocados pedidos de oração. E os irmãos têm o costume de orar um pelos problemas dos outros. E esse exercício é importante que a gente faça na igreja, mas que a gente também faça na nossa casa, a gente faça em outros ambientes. Por quê? Porque isso deve ser algo impregnado no nosso coração. Se você hoje pegasse um gráfico das suas orações, qual seria a porcentagem que você dedica a outra pessoa que não seja você? Qual seria o tempo que você usa para pedir a Deus por pessoas que possam até ter te ofendido? Eu estava um pouco apertado de grana, né? Estava um pouco. Mas um grande amigo meu me ligou, ele mora também de aluguel, e a grana acabou, ele está doente, e estava acabando a comida. Eu não tinha muito recurso, mas juntei o que eu tinha. Graças a Deus, a Igreja Presbiteriana de Petrópolis me concedeu uma cesta básica, e fomos lá, eu e Carol ontem, entregamos, falei que foi um presente da igreja, e o cara está doente. Sabe quando você se sente tão incapacitado que você também não está podendo muito para ajudar? Mas o cara ficou tão grato pela comida que você vê que reanimou a ele de continuar tentando. E quando eu saí de lá, eu chego em casa, eu abro a minha geladeira, tem um suquinho, tem um refrigerante, tem uma comida que eu quero. Então eu penso, um irmão meu tão próximo estava passando por uma dificuldade terrível, e eu reclamando, tendo uma fartura na minha casa. Paulo aqui preso, Paulo aqui preso pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tira um tempo da sua oração, tira um tempo para fazer uma oração e agradecer a Deus pela vida de outras pessoas.
para escrever uma carta pedindo em favor de outra pessoa que também sofria algum tipo de cárcere. No versículo 6 e 7, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de tudo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aqui Paulo já está exaltando as qualidades de Filemão, ele está tecendo elogios a Filemão, com certeza para preparar o ambiente, que aqui ele ainda não pediu por Onésimo. E ele começa a fazer elogios, mas uma coisa me chama a atenção aqui. Mesmo Paulo estando longe, mesmo Paulo provavelmente não tendo tido muito contato com Filemão, ou nenhum contato, a gente percebe que ele conhecia a vida daquele homem de Deus. E não é diferente na nossa vida. Tem gente que acha que não, mas a igreja é um ótimo termômetro para saber como anda a vida do homem de Deus. É infalível? Não, não é. A igreja, ou o conceito, ou o que a gente pensa de um homem de Deus é sempre infalível? Não. Mas não deixa de ser um bom termômetro. Se Paulo ouviu falar de Filemão, provavelmente ele ouviu de Epáfras, que é o mensageiro, que sai lá de Colossos e vai buscar essa carta, ou do próprio escravo, do servo, do Onésimo. E eu me pergunto, o que será que os nossos irmãos falariam de nós diante de uma outra pessoa? O que será que os nossos amigos falariam de nós como homem e como mulher de Deus? O que será que as pessoas do meu trabalho, do seu trabalho, pensam do nosso caráter de cristão, o nosso caráter como homem e como mulher de Deus? Será que a minha vida de crente é só na igreja? Será que a minha vida de crente é só quando eu estou com meu irmão Alexandre, com meu irmão Lucas? Ou será que a minha esposa me conhece como crente também? Graças a Deus, pelo menos o apóstolo Paulo, o que ouviu aqui de Filemão, era que o Filemão, além de ser um companheiro de guerra, era um homem que tinha uma fé inabalável em Cristo. No versículo 8 e no versículo 10 e 11, não, até o 10, do 8, 9 e 10. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te um favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo deixa claro aqui que o perdão de Filemão deveria ser algo negociável. Ele inclusive fala que com a sua autoridade ele poderia, se quisesse, se precisasse, até ordenar a Filemão que libertasse esse jovem escravo chamado Onésimo. Mas, como a gente já conhece o caráter do apóstolo Paulo, ele já continua argumentando: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou, olha a humildade do apóstolo Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo tendo toda a autoridade para mandar que Filemão tomasse uma decisão, Paulo decide por pedir a Filemão que ele tome a decisão. O que serve para a nossa vida de hoje? Ainda que você queira que alguém mande você fazer algo que seja correto, é melhor que você se convença, você peça esse convencimento de Deus. Não é necessário uma imposição da igreja. Amar o irmão, amar o próximo, amar a outra pessoa e se colocar no lugar dela é um dever de todo cristão. Evangelizar, lidar com pessoas problemáticas. Eu imagino que esse pedido aqui do apóstolo Paulo para Filemão
seja um pedido mais difícil, porque ele vai encontrar algumas barreiras. Quais barreiras? Você tem um escravo que pode ter roubado algo e fugido, e você tem um senhor que foi roubado e ainda perdeu o seu serviçal. Como é que você convence Filemão, que era o senhor de escravo, a aceitar alguém que já o roubou e o deixou abandonado, fugiu, a aceitar um cara que já te roubou? Quantos de nós aceitaríamos alguém que na cara dura já nos roubou e sumiu, que já nos enganou? Quantos de nós abriríamos a porta da nossa casa para ele? Quantos de nós estaríamos dispostos a perdoar alguém que um dia nos enganou? Ele não só encontra o problema de quem receberia, mas ele encontra também um problema: convencer um escravo que roubou seu senhor a voltar e correr o risco de ser punido. Porque, segundo a lei greco-romana, se Onésimo voltasse, ele poderia sofrer algumas punições. Então o apóstolo Paulo, ele diz: Onésimo, vá, mas eu vou mandar uma carta de recomendação para você. Filemão, o receba. E essa deve ser sempre a ideia do cristão, ser um conciliador. Mostrar sempre para o nosso irmão que poderia ter sido pior. É sempre dever do cristão estar com o coração disposto a perdoar e a responder de maneira correta os problemas que aparecem na nossa vida. E vou falar agora no versículo 11, e como a hora já está batendo, a gente encerra por aqui. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e também a mim. Aqui Paulo faz um jogo de palavras, porque Onésimo em grego significa útil. Então ele diz: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, e não só a ti, e também a mim. Mas uma pergunta: como alguém que era inútil, até como um escravo, pode se tornar útil para o Evangelho? Como alguém que não servia para nada antes, um ladrão, um mentiroso, inútil, ou pior que inútil, problemático, que não servia nem para servir, agora é útil para o Evangelho, para o Senhor Jesus Cristo. É só através da fé em Cristo Jesus. Eu não sei os irmãos, mas eu já me senti muito pouco útil. Mas quando eu compreendi que o Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz, a minha vida precisa ser mais útil. Se eu era inútil, para o bem do meu irmão, hoje eu sou útil. E não é por mim, é pela fé em Cristo. Talvez quando a gente pense em alguém que possa ser útil, a gente pensa sempre na condição e no lugar que ela está. Muita gente acredita que o problema das pessoas é o ambiente em que ela está, a faculdade, o trabalho, a igreja, o bairro, a cidade, o país. Mas o ser humano é o problema. A natureza caída do ser humano é o problema. Mas através da fé em Cristo, a nossa natureza é transformada. Então, meus irmãos, se antes nós éramos inúteis, não éramos capazes de perdoar alguém que nos ofendeu, alguém que nos machucou, agora, todavia, Deus nos tornou útil, porque alguém já nos perdoou. E agora é dever nosso também retribuir esse perdão dos nossos irmãos. Eu sei que às vezes é doloroso você perdoar uma mentira, você perdoar uma traição, você perdoar uma enganação. Nasce na gente um sentimento de vingança, um sentimento de retribuição.
no sentimento de que a pessoa precisa sofrer pelo que ela fez. Mas, todavia, se Jesus imputasse em nós o que nós merecíamos pela nossa natureza, não haveria chance nenhuma de nós permanecermos vivos como eleitos do Senhor. Então, nessa noite, eu queria incentivar você a trabalhar mais no seu coração uma vida piedosa, como do apóstolo Paulo, que mesmo preso, mesmo sofrendo os perigos pelo Evangelho, dedicava o seu tempo a corrigir problemas e a incentivar o perdão para outras pessoas. Então, nós, como também dispenseiros da palavra, não somos mais apóstolos. Eles já lançaram o fundamento e nós construímos sobre ele. Que a nossa construção seja com muita misericórdia, com muito amor. Se eu estudar, se eu trabalhar, mas eu não tiver humildade para lidar com meu irmão, tudo isso não vai servir de nada. Porque o Senhor, Ele veio para trazer vida. E nós precisamos ser essa resposta para a vida de outras pessoas. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.